Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel Franco. Estamos aqui para o segundo episódio do Futebola Podcast, no dia 15 de abril de 2024, para falar o que aconteceu na última semana de futebol e o que vai acontecer na próxima, tanto no futebol brasileiro, no futebol europeu, na Champions, e vamos por mais. Hoje a apresentação aqui só vou ter eu, vai ser um futebola solo, mas a gente não para de fazer por causa disso. Vamos abrir agora o episódio com o Campeonato Brasileiro, primeira rodada. Primeira rodada, jogos que interessaram. Todo jogo é interessante, mas a gente tem sempre os que se destacam no meio da rodada. A gente pode dizer São Paulo e Fortaleza. O jogo do sábado, que é um dos jogos que abriram, né, o Campeonato Brasileiro. Vitória do Fortaleza por 2-1 para cima do time de São Paulo. Essa vitória já começa com o Carpini. Pô, e aí, vai ficar, não vai ficar? Começa as dúvidas se será que é ele mesmo. Dúvidas que já tinham antes, mas agora estão ainda maiores. E próxima rodada tem um Flamengo, que não é garantia de pontuação para o São Paulo. Então o Carpini entra numa corda bamba. E a gente tem que lembrar que esse jogo entre São Paulo e Fortaleza, ele é tem um grande contexto histórico aí, principalmente do Rogério Ceni, que hoje não está presente em nenhum dos dois lados, mas que ambas as torcidas nutrem um carinho uma pela outra por causa disso. E a gente teve um confronto que o São Paulo não é que jogou mal, não foi horrível, mas é abaixo do que a gente espera do São Paulo, principalmente olhando pelas peças e o que pode fazer com jogadores como, por exemplo, o Ramos Rodrigues. E o Fortaleza fez um bom jogo, Marinho abusa muito da velocidade, ele é um cara que incomoda, é aquele cara perfeito para momento de caos. Precisa de uma finalização, precisa tirar um coelho da cartola, a partida tá meio travada, ele descola isso aí, apesar de perder muitos gols, de perder muitas chances, mas ele cria algo, e nessa de criação, Fortaleza conseguiu chegar aos 2 gols, usou muito da velocidade, e o São Paulo amargou a primeira derrota no Campeonato Brasileiro. Agora vamos para o nosso segundo jogo. Tivemos aqui Cruzeiro e Botafogo. Jogo de duas equipes que tem que sair de um buraco. Um buraco é bem pior que o outro. O buraco do Cruzeiro é um buraco institucional que está sendo, né, tendo que se reerguer. O time foi quase acabado financeiramente, chegou o Ronaldo Fenômeno para salvar, então o Cruzeiro ainda tá naquela de que voltou para a Série A, mas o ano, cara, acaba sendo para ficar na Série A. Não tem como o Cruzeiro almejar grandes outras coisas além disso. O elenco é limitado, o trabalho agora, a gente, né, não sabe ainda. Eu ainda tô meio desconfiado com efetivou o auxiliar. Qual que é o nome do auxiliar mesmo? É Sabral? É Fernando? Confere para mim, diretor, por favor. Vou olhar aqui. Nome do auxiliar do Cruzeiro, que agora virou técnico total, né? Nem interino, é técnico, era interino, agora é técnico. E começa um trabalho vindo de uma derrota de estadual, vindo com muita desconfiança, mas conseguiu a primeira vitória e se aproveitou de um ponto que o Botafogo tem que levar muito em consideração, que é a zaga. A zaga do Botafogo, cara, todo momento é um momento de perigo. A bola pode estar no ataque, pode estar na defesa, pode estar no meio, um lateral. Todo momento é um momento de perigo. E a gente já sabia que a contratação do treinador do Botafogo, vindo do Braga, já era um cara acostumado a escalar times assim. Tanto é que a média de gols dele em partida lá em Portugal era fazer 2 gols por partida e levar 1 por partida. E é muito, você ter que levar... Você já entrar no jogo garantindo um gol levado, é muita coisa. E ele não fugiu dos seus parâmetros, né? Até porque o técnico português tem essa característica, ele não vai ser contratado para fugir do que ele pensa de futebol. E ele pensa de futebol como ele agiu. Botou 4 atacantes, o Júnior Santos, que não pode perder a vaga pelo que veio fazendo, o momento é dele. O Tiquinho Soares, que tá se recuperando, gosto do Tiquinho, ótimo jogador, um cara para mim importante no Botafogo, apesar do ano passado. Não é o Tiquinho do ano passado, mas é o Tiquinho Soares, que já é muita coisa. E a gente tem também a volta de Jefinho e Luiz Henrique, 2 caras que eram para ser titulares absolutos do time, sofreram com lesões. E foi assim o Botafogo. Com esses 4 caras na frente, o Júnior Santos tende a cair pro lado, tende a até às vezes bater cabeça com os pontas, mas assim, é normal num encaixe que o Botafogo não tá tão acostumado. E esses 4 homens de ataque favorecem um jogo que a gente teve de gols e trocação pra lá e pra cá. E na trocação, o sistema defensivo do Botafogo ele não se sustenta. Em peças ele já não é do melhor. A linha de defesa do Botafogo já é algo a ser pensado há muito tempo. Em conjunto, também não é algo que vai e prenda o time adversário. E acabou levando 3 gols de um Cruzeiro, que é um Cruzeiro já caracterizado por não fazer muitos gols. Como a gente viu no ano passado, que foi um grande problema do time de Belo Horizonte. O técnico do Cruzeiro é o Fernando Seabra. Isso, já tinha trabalhado na base do Cruzeiro. Assumiu o Cruzeiro ano passado, numa troca de técnico Isso, também. ele foi auxiliar do Autuori. Foi do Autuori? Do Autuori, trabalhou junto com o Autuori. Então é um Cruzeiro ainda sem confiança, mas que consegue o resultado. E o resultado que o Cruzeiro precisa para tentar
se colocar numa boa posição. Agora temos outro jogo também, Galo e Corinthians. Jogo amarrado, mas é um jogo de um Corinthians do Antônio, técnico, que já é um cara que tá organizando essa casinha do Corinthians. E já não é de agora, desde o estadual já vinha... Quanto foi o jogo? 0-0. Já vinha trabalhando isso e conseguiu se organizar. Teve um lance do Fagner, que era pra expulsão. Assim, difícil, né, falar de Fagner sem falar de um lance violento, mas o jogador ele fez essa fama dele. E era um lance que era pra expulsão. Chegou muito forte, chegou na perna do jogador do Galo, pegou na bola? Pegou. Mas isso não exime o cara de não levar um cartão. E o Galo que também se acertando, também um novo trabalho, Milito. O time é aquele negócio do Galo. Eu ainda não sei pra onde o Galo quer ir ao certo. Eu sei que tem o Hulk, e a bola vai ser no Hulk, e a jogada vai ser no Hulk. Mas o que vai sair disso, ainda não tem certeza. Cássio, destaque pro Cássio, que fez uma bela defesa já no final do jogo, na cobrança do Gustavo Scarpa. E é um jogo de dois times que, cara, pegar o Galo é mais time, o Galo é mais elenco, mas pegar o Corinthians lá em São Paulo, lá na Itaquera, não é fácil. E é um empate que, ok, não é desesperador para nenhum dos lados, mas já é um indício do que ambos os times têm que melhorar e têm que pensar em fazer. Cássio sempre salva o Corinthians, né? Quanto tempo que o Sempre. Cássio é um destaque, assim, do E Corinthians. ainda assim é muito xingado, né? Mas é questão, cara, o time tá no mau momento, vai cair pra quem tem mais... pra ter quem mais força e mais peso no elenco. E não que seja correto isso, mas assim, acontece e o Cássio é um cara que não dá pra pensar o Corinthians sem Cássio hoje. Ele é o goleiro e, assim, salva o Corinthians. Na mal, na boa, ele está sempre lá. Cássio é um dos maiores ídolos do Corinthians? É. Da história do Corinthians? É. E tenho até dúvida se não pode chegar a ser o primeiro. Tem muitos. De goleiro, eu acho que ele já é, passou o Ronaldo, eu acho que ele é, de fato. Tem o Marcelinho Carioca, Neto tirou da fila. Tem o Doutor. É difícil, mas é uma pergunta que, claro, idolatria é pra torcedor. Então, cada torcedor tem que responder por si e a torcida não chega no consenso, mas viver o que é idolatria. Mas eu colocaria o Cássio fácil no top 3 e brigando pra ser o top 1. Agora a gente teve também dois jogos. Todos esses jogos tiveram um quesito arbitragem, né? Porque, assim, falar de futebol brasileiro sem falar da arbitragem é quase utópico. Porque, querendo ou não, ela é... Cara, falar que é fraco é duro, mas assim, não tem como defender. Tem uns lances que é inacreditável. Vou puxar até o Vasco e Grêmio antes, porque o primeiro lance que marca é o pênalti do Piton, que assim, com todo respeito, não tem como você não dar aquele pênalti. Tava tentando tirar, foi acidente. Foi acidente, mas se a gente começar só a marcar falta que não é acidente, a gente não marca mais mão na bola, a gente deixa de marcar pênalti que o cara queria ir na bola. Cara, pênalti é pênalti pela regra, ele tava com o braço mais elevado, tentou recolher, mas ele tava numa posição que não é natural ter o braço aqui. Ele quase desarma o lance do Grêmio, então, pênalti, muito pênalti. Mas também teve pelo outro lado, o lado do Vasco mesmo, que também teve um erro, que foi o pênalti também, que era para ser dado a favor do Vasco, e o zagueiro do Grêmio põe a perna antes, o jogador do Vasco antecipa, o jogador do Grêmio pega ele, e o juiz também não dá nada. E a explicação do VAR é ainda pior. Então a questão de arbitragem é difícil. Mas eu não gosto muito de falar de arbitragem. Porque a gente sabe que é ruim, a gente sabe que vai errar, sabe que vai ser isso. Não tem time favorecido porque tem um sistema por trás. Não tem. É porque é ruim. Vai tirar e vai dar. E o jogo não foi tão ruim. Ruim, que a gente tem que prestar atenção, é a atuação do Grêmio, não só nesse jogo. É a atuação do Grêmio na Libertadores, é a atuação do Grêmio até no Gauchão. E o Renato Gaúcho me irrita nesse quesito, porque já foi técnico do Flamengo, já vivi isso, e é um cara que, assim, você vê que as coisas não estão dando certo, e ele tá lá, não, estamos dando volta olímpica, não, nosso elenco não é de 200 milhões, e não sei o quê. E eu sei que ele é importantíssimo pro Grêmio, mas, cara, tem que reagir, e o time parece que não reage, é um time que me preocupa, não gostei muito da janela de transferência, eu tô com uma desconfiança desse Grêmio, que já, levou 2 patadas já na Libertadores pra se classificar, vai ter que dar uma volta por cima grande, e agora no Brasileiro começa com uma derrota pro Vasco, assim, não é um time ruim, mas aceitar perder, aceitar esse mau momento e chegar na entrevista coletiva e, não sei o que, vai melhorar e ponto, não vejo muito futuro nesse Grêmio do jeito que as coisas estão indo, posso estar errado, mas é assim que eu vejo. E pelo lado do Vasco, boa vitória, um gol. O primeiro você pode até dizer que foi acidental pelo desvio, mas é um time que já estava chegando com cruzamentos na área. Teve o gol também do...
Quem foi que fez o segundo gol do Vasco? Primeiro foi o David e o segundo foi o Matheus Cocão. Foi o Matheus Cocão, tão criticado Matheus Cocão. Fez seu gol, um gol que deu uma vantagem pro Vasco na partida e que é uma vitória de autoestima pro torcedor vascaíno. Entrou, teve grande homenagem bonita pro Roberto Dinamite, que vai completar 70 anos, isso. Estreou com uniforme novo. Esse uniforme é o da divulgação, que tem uma marca da água na faixa? Isso. Uniforme novo, a capa erra pouco em uniforme geral. Isso do Vasco faz um trabalho incrível. E era dia pra ganhar. Era dia pra ganhar e ganhou. Não é um time pronto, não é um time feito, não é um time... Agora sim, não vamos brigar pra queda, vamos brigar Libertadores. Não vejo ainda, não sei. Mas é uma vitória importantíssima e pra dar moral pro torcedor vascaíno que, assim... Precisa de autoestima, precisa, porque pra sair desse momento é importantíssima. E agora a gente vai para outro jogo, o último aqui que a gente vai comentar mais a fundo do Campeonato Brasileiro, que é Atlético Goianiense e Flamengo. Para começar também falando da arbitragem, né, que muito polêmica, tivemos o pênalti a favor do Atlético Goianiense, que o Léo Pereira infantilmente dá a louca nele e ele comete ali, é pênalti, cara... É duro dar um pênalti por infantilidade? É. Vai mexer no jogo? Vai. Mas assim, olhando a regra, olhando o que foi, tu vai falar o quê? Porra, pênalti, né? Não tem como não dar. E aí, o pênalti a favor... O pênalti que mais tá dividindo opiniões é o pênalti a favor do Flamengo, no finzinho do jogo, que foi no Bruno Henrique, subida do defensor do Atlético Goianiense, ele sobe, o braço dele, na minha visão, não teve intenção nenhuma de acertar o Bruno Henrique, mas acaba pegando, acaba batendo a cotovelada, e por isso ele tem elementos pra você dar aquele pênalti. Eu não acho absurdo dar aquele pênalti. E foi dado, e foi o pênalti que deu a vitória do Flamengo, vitória num jogo que, cara, o Flamengo tem que se ligar. Primeiro, que não é a primeira partida que o Flamengo vai mal. O Flamengo foi mal contra o Palestino, fez um bom primeiro tempo, ok, mas o segundo, nada. Contra o Milionário, já não jogou bem. E é um time que o mais irritante parece ser que ele tem... Parece que quando o momento é do Flamengo, que ele tem a tranquilidade... Eu não sei se é por comodismo, eu não sei se é por excesso de confiança. O time entra no mundo da lua. Parece que quanto mais fácil a situação, mais o time começa a se complicar. O ataque não flui, o senso de emergência bate com o senso de conforto, não sabe o que fazer. A Arrascaeta errando muito passe final. O time com uma lentidão para chegar a construir. E isso aumenta quando ele tem um jogador a mais. Assim como foi contra o Milionários também. O Flamengo tem um jogador a mais, se conforta na partida... E as coisas não rendem. O Atlético Goianiense fez um grande jogo, apesar de ter seu técnico expulso também no comecinho. Fez um grande jogo defensivamente. Pô, não vinha de uma sequência de mais de... acho que eram 15 vitórias consecutivas, mas eu não tenho certeza, diretor, se você puder conferir. E uma sequência de vitórias muito grande. O Jair Ventura vem fazendo um grande trabalho, arrumou um time. Não é um técnico ruim, um técnico descartável, não. É um time arrumado, é um time que sabia o que fazer com 11 e soube mais o que fazer ainda com 10. Botou 2 linhas de 4 e o atacante lá na frente... Aproveitou o contra-ataque e se segurou para atacar no momento que desce. E nessa conseguiu empatar e depois, no cruzamento, uma bobeira da Arrascaeta também. Teve a chance de virar nesse pênalti cometido pelo Léo Pereira, que bateu na trave. Ainda teve um gol anulado por centímetros. Então, cara, o Flamengo com a mais levar isso, não pode. E outro destaque também, que é um destaque pra grama do Serra Dourada, porque não é possível. Assim, destaque bem negativo esse aí, né? É um destaque negativo. Ai, isso aqui chega a me dar um negócio. Porque é o seguinte, os caras têm um estádio, e o Serra Dourada é maravilhoso. Gigante, Serra Dourada, um dos gigantes do Brasil, do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro. Ele é histórico, ele é um estádio assim, cara, faz parte da identidade nacional, e ele é muito bom. Só que você não pode largar o teu patrimônio assim. O estádio parecia que os caras estavam jogando futebol de areia, já tava esperando o goleiro mão e o cara levantar a bola e dar uma bike, porque você andava e era areia pra cima, se escorregava... Assim, o futebol, o risco de lesão ali, inacreditavelmente alto. E aí você coloca para abertura de um campeonato brasileiro de Série A pra ser jogado em condições dessas. É revoltante quem aceita, é revoltante quem propõe, é revoltante quem cuida. E assim, o que não revolta é a boa atuação do Atlético Goianiense, que apesar da derrota sai bem de cabeça. Foi uma sequência de 15 jogos. 15 jogos? Sim, 15 vitórias em 2004, vitórias que foi que quebrou aí. E o jogador do Atlético que cometeu o pênalti no final foi o Maguinho. O Maguinho. Pô, assim, parabéns ao Atlético Goianiense, não conseguiu sair com a vitória. O Flamengo, muita coisa pra se observar, não é final do mundo, não é crise, tá começando, o trabalho tem que ser mantido, não tá errado, mas tem que ver esse mental aí. E agora, com isso, a gente encerra
Antes Tem mais uma? esse jogo você teve a oportunidade de assistir ele ali em loco, né? Vi em loco. Conta aí um pouco da atmosfera ali do Goiás, do futebol goiano ali, os torcedores. Não, Como é que perfeito, foi ali? Como é que perfeito. foi essa experiência ali? Perfeito. Mais uma experiência no Serra Dourada, que é um estádio muito agradável. E pro Serra, ele é sempre bom porque ele te lembra do que é o futebol, né? Porque apesar de ter arenas que são lindas e tudo mais, o futebol que você respira quando vê uma arquibancada cheia. Você não respira quando vê um teto fechado, ou então grandes telões. É claro que isso é legal, que valoriza bastante o espetáculo, mas ter arquibancada e ter... o estádio foi 50 mil, você pode conferir o público que foi, mas eu tenho a impressão que foram 40 mil torcedores. Lotada a parte do Flamengo, que assim, a torcida é gigante, vai lotar qualquer estádio, apesar do preço bem alto colocado pelo Atlético Goianiense, porque é pra fazer a renda, não estão errados também. A maior parte do estádio era do Flamengo, mas quem fez a festa foi a torcida do Atlético Goianiense, que, foi absurda, cantou o tempo inteiro, vibrou, levou o time. A do Flamengo também fez sua parte e ficou nas arquibancadas um confronto lindo, no gramado um estado horroroso e no jogo decepção para um lado e né, um time que fez por onde talvez até merecesse mais, que foi o Atlético Goianiense. 35 mil ontem, 35.156 e depois, espectadores. Se puder conferir a renda desse jogo, porque deve ter sido muita coisa. E o Atlético Goianiense não tá errado em explorar é forte. Não, eu posso falar, explorar o torcedor mesmo, porque é isso que, né? Esse jogo gerou uma renda de R$ 4.469.095. É muita coisa. Um ticket médio ali do ingresso de 150 é reais. Muita coisa. Um ingresso. A vitória do Flamengo foi mais um alívio do que uma alegria, né? O estresse passado é inacreditável. É pra máquina de um psicológico de torcedor. Mas então foi. Esses aí foram os destaques. E o destaque? Qual que é o destaque que você viu nessa primeira rodada? Assim, que você... No geral? Isso. A gente não teve nenhuma grande atuação. Teve uma grande atuação, é verdade. O Atlético Paranaense goleou o Cuiabá, mas ainda não é meu destaque. Meu destaque vai para a torcida do Vitória. A gente até falou no último programa um pouco do Vitória, do Barradão, a mística do Barradão. E foi muito bonito ver a recepção de um time voltando ao gigantismo da Série A. Mesmo pegando o Palmeiras, que é o atual campeão, é o time mais forte. Não vou dizer que a derrota é esperada, mas ela é compreensível. E foi legal ver a festa no começo, teve todo um show, entrega de faixa, os jogadores depois comemorando com a torcida, isso foi muito legal. Essas pequenas coisas que em meio à arbitragem ruim, a gramado lixo, a jogador infantil, a, sei lá, agressão, essas pequenas coisas que te fazem lembrar o porquê que o futebol tá ali, porquê que você tá sentado assistindo futebol na TV de caras que você nem conhece por muito, muito, muito tempo. Então esse é meu destaque, torcida do Vitória. E lembrar também a vitória do Palmeiras, que segue fortíssimo aí para buscar o campeonato. Fechou então o Campeonato Brasileiro? Fechou. Campeonato Fechamos Brasileiro. Essa primeira rodada. Foi isso, de primeira rodada foi isso. Não tivemos um time que se destacou e fala, olha só que bola jogada. É o Guardiola, é o futebol praticado, futebol 2, não tivemos. Tivemos algumas decepções, mas no geral foi bem isso. É o equilíbrio que é o futebol brasileiro, né? Também a gente não pode... E a Europa, hoje, todo mundo só fala do Bayer Leverkusen. E tem que falar, porque é um time mais de 100 anos de história. Se eu não me engano, esse é o terceiro título oficial. Um tinha sido uma segunda divisão, que subiu na década de 70. O outro, não me lembro, mas eu acho que alguma Copa. Você pode conferir para mim, diretor. E agora, campeão nacional pela primeira vez na história. É um time grande, é um time que tem as indústrias Bayer por trás, a indústria farmacêutica, tem um aporte, não é um bilionário, não é esses novos ricos, mas tem um aporte legal, é um time que sempre tem um padrão para se manter ali, sei lá, do primeiro ao sexto colocado, sempre presente. Mas, cara, ver a alegria que é isso, é outro momento do futebol, porque são gerações ali que passaram muito tempo não, nunca viram, pais que não puderam ver. E a emoção, você vai vivendo a emoção. Sai o primeiro gol, sai o segundo, o terceiro. Já é um time que você já espera que ganhe. Quando sai o quinto e a galera invade, você vê o porquê de tudo aquilo tá ali. E não é só a magia. É um trabalho do Xabi Alonso bem feito. Xabi Alonso que foi treinado por Guardiola, treinado por Ancelotti, treinado por Mourinho. Treinado... é um cara com muita bagagem. Pelo Rafa Benítez, treinado pelo Rafa Benítez. E começando, lembrando que ele pegou esse mesmo Bayer Leverkusen, ele pegou fugindo de rebaixamento e colocou um time em um patamar que nunca esteve, que é de campeão. O time era zoado por ser Leverkusen, na década de 90 teve grandes jogadores, Ballack, teve um grande elenco, chegou na final, teve uma das maiores pipocadas da história da Bundesliga.
estava bem na frente, perdeu. Foi vice-campeão de Champions pelo Real Madrid. Inclusive, aquele gol do Zidane é no Bayer Leverkusen, aquele golaço que o Roberto Carlos pega na esquerda, a bola vai lá em cima e acerta um voleio. E não vinha esse título, o time organizado, mas não vinha. E o Xabi Alonso, ele conseguiu arrumar e criar uma máquina de jogar futebol. O time tá invicto na temporada e, assim, amassou a Bundesliga. O Bayern não tá bem, mas mesmo se tivesse, tem que ser espetacular para conseguir passar. É um time que joga com 3 zagueiros, sendo que os 2 mais abertos agem como laterais no campo de ataque. Os 2 laterais, que são alas, viram pontas. Tanto é que, se for ver a média de gol, os laterais, Frimpong e o Grimaldo, eles têm média de gol de atacante. É muito gol, muita assistência. No meio, a gente tem, a experiência do Xhaka, o Hoffmann também. A gente tem o camisa 10, que, esse moleque é muito bom. Ele é muito bom, que é o Wirtz. Não sei se vai continuar no Bayern, mesmo com o Xabi Alonso permanecendo, mas é um cara com potencial inacreditável. Que moleque bom. A gente tem o Boniface lá na frente, nigeriano, que é um cara que também concentra muitos gols. Ele é um cara de muita movimentação, porque o Bayer Leverkusen é um time de muita movimentação. Um time que gosta de atacar mais pelos lados do que pelo meio. O meio serve como um apoio para fazer o time adversário balançar para um lado e você achar a bola na outra ala. E é um time formado para vencer. É inacreditável. A gente vai ver, Xabi Alonso vai permanecer na próxima temporada. Ele negou Real, negou Arsenal, negou Liverpool e Bayern. Real não chegou a ter proposta. Enfim, é um cara pra gente ficar bem de olho na próxima temporada. E parabéns ao Bayer Leverkusen, aos torcedores do Bayern, que não sei, deve ter no Brasil. Parabéns a todo mundo aí. E o Bayern, ele, como você falou, ele foi fundado em 1904 e nesses 119 anos só tinham 3 títulos oficiais. A segunda divisão da Alemanha, na temporada 78-79. A antiga Copa da UEFA, temporada 87-88, e a Copa da Alemanha de 92 e 93. E o detalhe é que pode acabar a temporada invicto e pode pegar uma mini tríplice coroa, né? Pegando a Copa, que vai jogar contra o time de terceira divisão agora, a Copa da Alemanha, provavelmente vai ganhar, e na Europa League, que o Liverpool já levou de 3 da Atalanta em casa, e agora é o favorito, é o melhor time, parece que vai chegar bem, pode brigar por essa tríplice coroa aí. Vai ser pegado esse Bayern, vamos ver, temporada que vem, esperamos bem. Não, e quando você faz qualquer consulta no Google com o nome Bayer Leverkusen, entra aí que vocês vão ver tem um aperitivo aí, tem uma que o Google dá um negocinho, Google. né? O Google soltou os fogos. O Google é um amante do futebol internacional. Agora vamos aqui continuar na Europa, né? Continuar na Europa, porque essa semana foi semana de brasileiro, foi semana de Leverkusen e é semana também de Champions League. Vamos ter 4 confrontos, então vamos ter as quartas de final. Jogos na quarta-feira. Terça e quarta-feira. Todos às 16 horas, porque é no mesmo horário, é chato, mas é por uma determinação de ir lá, porque para concentrar a audiência, todo mundo quer jogar no mesmo horário, enfim. É chato, mas a Champions League é maravilhosa. E a gente vai ter uma Champions que temos os jogos de terça-feira, amanhã, de onde estamos gravando, dia 16/4, que é Borussia e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid é mais time, joga melhor, é um time que sabe jogar ofensivamente, apesar de às vezes se segurar num DNA que ele já construiu ao longo dos anos, que DNA esse que não tá errado, mas às vezes se manter muito nele e quando se tem mais capacidade pode ser um erro, mas é um time que vem com uma vantagem que poderia ser muito maior e também muito menor, porque acabou com o Dortmund no primeiro tempo. No segundo, até metade do segundo tempo, estava acabando com o Dortmund, jogando muito. Griezmann, que jogador que é o Griezmann, que jogador, que temporada. Ele é um cara que você não bota tanto holofote, mas ele faz tudo, ele organiza ali, ajuda defensivamente, ele faz a engrenagem girar, ele serve de atacante, ele serve de meia, serve de segundo volante, que jogador. E aí, nisso, abriu 2-0, mas deixou o Haller, autor do gol da Costa do Marfim, no título da Copa Africana, e também um cara que teve uma história legal, voltando de um câncer, recuperando de um câncer, veio e marcou o gol que deixa o Dortmund vivo. E agora o jogo de volta é na Alemanha. O time de Simeone vai pegar a medalha amarela, vai ser complicado, mas ainda acredito que passa, porque é um time que sabe ter a vantagem debaixo dos braços, joga melhor do que o Dortmund, que faz batidas assim, não é aquele Dortmund maluco ofensivo, do lado, assim, dito de forma positiva, mas não é um time também que tem uma constância gigante que você pode esperar. A gente não sabe se a gente vai ver o Dortmund líder
do grupo do mata-mata da Champions, ou se a gente vai ver um Dortmund fragilizado. Atlético de Madrid vai levar isso aqui, na minha opinião. Acho que vai dar Atlético, é a tendência. E teremos também Barcelona e PSG. Um confronto que já vem sendo um clássico, né, de Champions, porque o PSG dá a impressão de que quer ser um Barcelona. O Barcelona perde jogadores pro PSG. Desde a remontada, até antes da remontada, já teve confrontos entre os dois mais pegados. A remontada calorou, o PSG tirou Neymar, tirou Dembélé, vem tirando jogadores. O Xavi Simons, promessa do Barcelona no PSG, foi lá e tirou. Tem essa rixa. Primeiro jogo, o Barcelona fez uma boa atuação. É um time que depois que o Xavi falou que ia sair, melhorou bastante. Não por causa disso, mas a confiança eleva. E a confiança, às vezes, no futebol é quase tudo. Um time que hoje já sabe mais o que fazer, roda a bola melhor. Roda a bola não só por rodar, tem um objetivo ali, sabe criar armadilhas para o adversário. A zaga, nós temos... É um time de garotos, Barcelona, em que os grandes destaques talvez seja o Lamine Yamal, 16 anos, comendo a bola, grande jogador, mas ainda toma decisões erradas, 16 anos, né? Lewandowski melhorou muito em 2024, é muito bom. Gundogan também melhorou muito em 2024 dele. O Rafinha fez uma ótima partida no último jogo, 2 gols. E é um cara que vem funcionando não só na direita, que é a posição inicial dele, que foi tomada pelo Lamine Yamal, como funcionando pela esquerda e até como meia, sendo quase que um quarto meia e um falso ponta, vem jogando bem. É um time que no palco Barci, no Araújo, arranjou assim uma segurança gigante, com o D bem. E temos a volta do Pedri, voltando de lesão, o Gavi ainda machucado, uma lesão séria, e o De Jong que também está aí disponível. É um time bom, um time que vem melhorando bastante, e, na minha opinião, é o favorito pelo placar do primeiro jogo, porque vai ser um jogo pegado, é muito difícil ter um favoritismo na partida em si. PSG melhorando, tentou fazer um time mais coletivo, depois das bagunças que vieram de anos de PSG, de dar a chave pro Neymar, dar a chave pro Ibrahimovic, dar a chave pro Mbappé agora. Agora parece que a chave tá mais na mão do Luiz Henrique, que é um bom técnico, gosto bastante do Luiz Henrique. Às vezes ele dá umas exaltadas dele em coletivo e tal, mas é personalidade dele. Vem montando um time melhor, não é o PSG de Luiz Henrique que todo mundo espera, mas já começa a tomar caminhos que a gente pode ver um time de futebol, não um shake maluco só jogando ali e Mbappé fazendo gol. Mbappé que jogou muito mal a primeira partida, vai ter que dar o retorno, vai ter que ser o cara. Pro PSG passar, vai ter que passar pelo Mbappé. Não tem como o PSG conseguir uma grande vitória, na minha visão, sem ter no craque francês esse poder de decisão. E a torcida do Barcelona, será que vai fazer o Darth Vader? Mosaico ao contrário ali agora? O Darth Vader? Podia. Primeiro que tu faz o mosaico, você tem que... Pra quem não viu, entra aí e procura aí o mosaico do PSG contra Barcelona. E é bonito, é um teatro, e vem o letreiro de Star Wars, depois vem Yoda, e Estrela da Morte, olha só, tem toda uma contação de história ali. Mas tu não pode botar seu adversário como o Darth Vader. Porque Darth Vader, tu tem medo, né? O cara aqui, ó, respirando e tal, preto, o cara mata criança. Darth Vader mata criança, mata os Padawan. E aí tu coloca que teu time é um velhinho verde sábio. Pô, se tem dois lá, tem um velho verde sábio e tem um Darth Vader que mata criança, eu não quero lutar contra o Darth Vader que mata criança. Eu quero, me tira dessa aqui. Aí, enfim. Mas não é isso que dá a derrota, né? Isso aí é só mais um fator. Jogo equilibradíssimo. Eu acho que o Barcelona passa pela vantagem. Vamos agora pra Bayern e Arsenal. Que vai ser na quarta-feira. Agora são jogos de quarta, dia 17. Também 16 horas. Bayern e Arsenal, cara... Temporada medíocre do Bayern, medíocre. O Tuchel tá medíocre, xingando o jogador já não tem aquela confiança nele. O Bayern não consegue ir pra frente, não sabe o que fazer. Tem partida que o Choupo-Moting entra aberto, tem partida que... Cara, é bola no Keneludo, né? E o Kane, grande jogador, joga muito, crava. Não ganhou um título? Não ganhou. Tem a maldição? Tem a maldição. Mas... eu também acho que não vai ganhar essa Champions, não, tá? O time tá jogando muito mal. E vai pegar um Arsenal que vem fazendo uma ótima temporada. Uma temporada, em termos de futebol jogado, até melhor que a passada, que foi mais surpreendente do Arteta. Só que agora começa a decair num momento chave da temporada. Começa a atuação... Parece que a Champions tá invadindo o Arsenal na Premier League e não o contrário. O Arsenal da Premier League, que é um grande Arsenal, chega na Champions e não tá conseguindo fazer seu jogo. E o da Champions, que não consegue fazer seu jogo, tá começando a passar para a Premier League, que agora foi derrotado na última partida, precisando ganhar para ter liderança. É um time que o mental não sei como é que vai estar, já sofreu da última temporada perdendo o título, mas é um time, em termos de futebol, bem melhor do que o Bayern de Munique, bem melhor.
Havertz vem fazendo um bom trabalho lá na frente. A defesa do Arsenal, o sistema defensivo é ótimo, é muito bom, muito difícil de ser furado. É o melhor da Premier League. O meio-campo é muito bom. O Rice, grande jogador. Odegaard é o mago. Odegaard é um mago da bola. Temos o Saka de um lado, também um garoto que já são mais de 10 gols, mais de 10 assistências de novo. Do outro lado temos o Martinelli, que até tá pegando um banco, porque não tem tendo aquela grande atuação das passadas, mas é um cara que muda jogo. Temos o Trossard também, que muda jogo. Gabriel Jesus joga muita bola, ele saudável, é um cara que tanto no sistema defensivo quanto no ofensivo agrega muito. Em bola jogada, é pra dar Arsenal. Mas em questão de Champions League, nem sempre é bola jogada, é mata-mata. Então é um jogo perigoso pro Bayern. Então a gente tem aqui, que é, né, o grande foco da Champions, por tudo que envolve. E o seu palpite pra... Cara, pra Bayern passar, e Arsenal? eu vou acreditar no futebol, vou acreditar na razão. Vou acreditar no time melhor treinado, time que joga melhor, o time mais envolvente. Mas agora, a chance de se decepcionar existe. Mas eu acho que o Arsenal vai passar. Em City e Real Madrid, a gente tem de novo outro confronto que é clássico, tá virando um clássico já de Champions League. Nos últimos jogos a gente já teve 4-3, já teve 4-0. O Manchester City se deu melhor em duas. O da pandemia também o City passou. E o Real Madrid se deu melhor em uma, que foi que ele acabou campeão. E outra vez decidindo na casa do Manchester. Que são talvez os dois melhores times da Champions. Mas o Manchester City eu ainda vejo como o melhor time em funcionamento. Não tá no seu auge. E essa temporada tem uma questão que ajuda muito o Real Madrid, que é o fato de levar muito contra-ataque. Esse City leva muito contra-ataque. Vamos ter o Walker voltando, que vai ajudar a parar o Vinícius Júnior. Talvez seja o melhor marcador dele, junto com o Araújo. E a gente tem um time que não é confiável 100% como era nos outros tempos. E olha que falar disso é porque a gente já cobra um patamar de Manchester City lá em cima. Haaland não tá no seu melhor momento, sendo bem criticado. O Haaland ele não é um jogador de futebol, ele é um finalizador. Ele tá lá pra fazer gol. O que ele joga e o que os outros jogos é diferente. E não é culpa dele. Ele não é esse cara de criar grandes jogadas. Ele não é esse cara que vai criar jogo. Ele tá lá pra finalizar. E nisso ele é bom. E se a bola não chegar nele, ele vai ficar apagado. Ele vai ter, 10 toques e o goleiro do adversário vai ter 20. É duro falar que é normal. Mas, assim, é pra isso que ele serve. Não dá pra exigir outra grande coisa no Haaland quando ele joga num time que empurra o adversário pra trás. O Real Madrid vem forte, vem muito forte. Talvez a gente ainda sinta falta de uma referência no ataque, mas Ancelotti conseguiu montar o time com o que ele tem de uma forma muito boa. O Rodrigo, que vinha atuando pela direita, começou a atuar pela esquerda, que é a posição original dele, e começou a ir muito bem. Tanto é que ele, na última partida, colocou o Rodrigo para a esquerda, o Vinícius Júnior mais à frente, um pouco mais centralizado para apoiar, junto com o Bellingham também lá na frente. A gente pode ver essa formatação de Real Madrid em algo que o Ancelotti viu a qualidade dos jogadores e tenta colocar onde elas mais se encaixam. Eu ainda acho um time que não é seguro, é um time que gosta de um jogo de trocas, gosta de um jogo de trocação, lá e cá, mas é o Real Madrid e você não pode ligar contra o Real Madrid. O confronto entre os dois, ele é tão imprevisível que desde que eles começaram a se enfrentar lá da pandemia pra cá, o City, na minha opinião, foi melhor em todos os jogos, menos o último. E mesmo assim foi eliminado, levou 3 gols. É um jogo muito delicado. Esse é 50-50 mesmo. Eu acho que esse não tem favorito. Se fosse pra dar um palpite... Arrisca, dá um palpite aí. Você é guardiolismo, então vai ser Manchester City, eu ia no Manchester City, porque eu vejo um time que... Um abraço pro Antônio aí, Real Madrid. O Antônio tá louco essa hora, Eu né? também tenho medo do Real Madrid na final, porque e se pegar o Barcelona? E aí eu acho que ele ganha. Mas assim, racionalmente eu acho que o Real Madrid, que o City é um pouco mais favorito por 2 motivos. Guardiola e jogar em casa, 3 motivos. Guardiola jogar em casa e ter a volta de Walker, talvez a volta do De Bruyne. E acho que isso vai fazer diferença. O City é um time que sabe mais pra onde o jogo tá indo, vamos dizer assim. Nem que sempre consiga. Então, na nossa opinião aí, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid. Dá Atlético. Barcelona e PSG. Vai dar Barcelona pela vantagem no primeiro jogo, mas duro. Bayern e Arsenal. Pela emoção, talvez Bayern. Pela razão e futebol, vai dar Arsenal. Vai passar o Arsenal. Manchester City e Real Madrid. Manchester City o mais equilibrado, mas Manchester City, por esses motivos que a gente falou aqui, são os jogos da Champions League que vão definir as semifinais da competição.
Pô, legal, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido aqui. Tá. Eu quero coisa rápida. Eu vou falar aqui o confronto do brasileiro. Confronto do brasileiro? Do brasileiro, tá. E você vai dizer vitória A ou B ou empate, que vai ser a próxima rodada. É o palpitômetro, tá. Isso, entendi. Um palpitômetro aí, entendi. a próxima rodada Vixe. né, que vai começar amanhã, dia 16, e vai até dia 18. Vixe. Coisa rápida, sem Coisa muitas... rápida. Perfeito. Bahia e Fluminense. Vai dar Bahia. Pera, você pode falar onde que é o jogo, né? Bahia e Fluminense. Então tá bom, então vai dar Fonte Bahia. Nova. Vai dar Bahia. Grêmio e Atlético Paranaense. Vai dar Cap. Red Bull Bragantino e Vasco da Gama. Vai dar empate esse jogo. Clube Atlético Mineiro e Criciúma. Vai dar Galo. Palmeiras e Internacional. Confrontaço. O Inter vai jogar bola pra caramba, mas vai dar Palmeiras. Fortaleza e Cruzeiro. Vai dar Fortaleza. Juventude e Corinthians. Juventude no Jaconi, na névoa, empate. Flamengo e São Paulo. Maracanã, Flamengo. E o Carpini cai depois desse jogo. Botafogo e Atlético Goianiense. Pô, vai dar fogão. Então, essas aí são o seu palpitômetro. Meu palpitômetro Cuiabá e Vitória vai ser um jogo adiado, porque o Cuiabá tem um jogo Copa Verde, né? na Copa Verde, semifinal da Copa Verde. Você pode ver com quem é, diretor, mas eu acho que pode ser até o Vila Nova, viu? Mas eu não tenho certeza. Então vamos aqui passar. Essa foi a semana de futebol, a semana que nós iremos ter agora, jogos em meio de semana, Champions, é muito jogo nessa terça, quarta e quinta no futebol mundial. E vamos agora aqui para um quadro. Cuiabá e Vila Nova. Vai ser Vila Nova e Cuiabá, na verdade, né? Na quarta-feira, às 20 horas. Pobre do Vila, cara. Queria que passasse, mas não vai dar pro Vila, não. E o Vila que o ano passado, né? Pô, não é... Se falar do ano passado, eu vou começar a me estressar, porque mais de 40 anos sem jogar uma primeira divisão. Aí o time tem uma arrancada final, e pô, é o Tigrão, um monte do Tigrão. Último jogo. A única certeza que a gente tinha naquele momento era que o Vitória já era campeão, ia subir, pô, maneiro, e que o Vila ia ganhar do já rebaixado, se não me engano, era um ABC. E pô, subir, era a festa da torcida. Se o Vila subisse e perdesse os 38 jogos de Série A, já tava valendo. Torcida assim, ia ficar chateada, mas pô, tamo junto, subimos, fizemos aqui o que a gente tinha que fazer e tal, ó, que divertido. Fui ver um jogo contra o Flamengo, fui ver um jogo contra o Vasco, contra o Palmeiras, massa. Mas aí, cara, o Vila Nova, ainda perdeu a outra Copa Verde contra o Paysandu também no último momento. Cara, é indignante. Mas... Vila e Cuiabá, qual é o palpite? Vai Cuiabá. Eu acho que não vai dar nem... Bom, já que você ficou assim meio nervoso aí, vamos pro quadro que me deixa louco, que é o Tá Maluco, que é o quadro que tira aquela vontade de se revoltar do peito, que você olha, quer bater na TV, pra tu não bater na TV, tu faz o quê? Tu expressa a sua dor, pode até vir em forma de xingamento respeitoso, mas aqui não, aqui o nosso Tá Maluco vai pro senhor Carolino, o senhor que tá vivendo o amor, tá jogando bola bem, grande zagueiro, gosto muito, mas pô, tu é burro. Assim, não é, né? Mas, cara, que atitude foi essa, cara? Tu tá jogando um recreio, pelo menos? Tá jogando recreio? Tá jogaram uma pitulinha em você e tu ficou revoltado. O jogo de brasileiro, Flamengo, empatado, e pá, o time tá jogando mal com a mais. O Rossi tá com a bola na mão e tu vai dar um encontrão por trás. Só que como eu sou machão, como eu sou bom. Dá um encontrão dentro da área. Cara, isso aí é pra multa. Isso aí, pô, não é pra tu chegar no vestiário, Tite, e dá um esporro gigante na pedra. O que tu tá fazendo, cara? Tu é louco. Aí foi um pênalti que, pô, era até de nem fazer e matar o jogo. Porque o Flamengo já não tava bom ali. E levar um gol assim, cara, morreu o jogo. E o Léo Pereira ficou por aqui de jogar o jogo no lixo e 3 pontos que vão ser importantes no lixo. Mas gosto de você, Léo Pereira. Joga bem. Só, pô, pelo amor de Deus, faz uma terapia. Cuida, toma um maracujá antes, mas não me cometam uma atrocidade dessa outra vez, por favor. Ainda mais com eu vendo ali ao vivo. Vamos evitar, né? Então, Gabriel, olha só. Vamos ver aí, já que você é o entendedor, assistiu toda a rodada, vamos fazer um quiz aqui, uma coisa rápida também. Vixe, a memória do homem. Vamos ver aqui como é que foi o seu conhecimento aí da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá mais calmo com o Léo Pereira? Tô. Ótimo, coisa boa.
Vou fazer aqui 3 perguntas básicas, curiosidades da primeira rodada. Diga. Vamos ver aqui. Primeiro, quais os times mandantes venceram nessa primeira rodada do Brasileirão 2024? O Atlético Paranaense venceu. Ótimo, isso. O Cruzeiro venceu. Muito bem. Atlético Paranaense 4-0, né? Atlético Paranaense 4-0, o Cruzeiro venceu de 3-2. 3-2 com a maldição do Botafogo ali de tomar o gol no final. No final sempre, né, cara? Também. Esse é o cara, futebol estressa, né? Meu Deus. Esse é outro. Mas enfim. A gente teve o São Paulo, o Fortaleza ganhou fora. O Vasco ganhou em casa também. Foram esses? Foram esses. Então tá aí os vencedores. Vasco, São Januário, Vasco, né? Uhum. Toda estreia de brasileiro ele ganha. Começa a ganhar, né? Vamos. Atlético Paranaense, que foi a maior goleada. Líder, né? E o Cruzeiro, com a maldição do Botafogo. O único jogo sem gols da rodada. Isso aí, Galo e Corinthians. Galo e Corinthians. Vamos aumentar um pouco a dificuldade. Na Neoquímica Arena. Vou botar um quiz ousado. Então vamos pegar um outro aqui, então. Qual o time que estreou com empate em casa nessa primeira rodada e que foi campeão da Copa do Brasil de 1991? Eu gostei. E foi treinado pelo... É o Criciúma Dortmund, não é? Felipe Criciúma Dortmund, de Bolazier, que não fez uma grande atuação Bolazier, mas, cara, é muito bom ver o Bolazier jogar. É uma distopia. Criciúma, muito bem, acertou. Criciúma, né, que ganhou a Copa do Brasil em 1991, né? Filipão foi aí que foi para a Libertadores em 92 e ficou em 5º lugar na Libertadores. Fala do Criciúma Dortmund. Foi incrível. É o Tigre. Assistiu, parabéns, cara. Você assistiu o dever de casa, né? O dever de casa foi feito. Esse foi o nosso futebol, um futebol solo diferente, um futebol mais mais monólogo, muita revolta, alguma informação e muita opinião também. Você pode concordar, pode discordar, deixa o like, xinga no comentário, fala assim, pô, clubista, lixo clubista. Pode mandar, tudo bem. Não sei o que, falou mal do meu time. Tudo bem, pode mandar qualquer coisa, dá o like. Atenção, semana que vem estaremos aqui de novo. Provavelmente já não estarei mais sozinho, estarei bem acompanhado para seguir falando do futebol brasileiro e o futebol mundial. Então, boa tarde, bom dia e boa noite. Para quem foi. Para quem tá aí ainda, tamo junto. Até.